Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Will e hoje a gente vai estar começando a nossa segunda aula sobre Git e GitHub, certo? Hoje a gente vai estar aprofundando mais os nossos conhecimentos na ferramenta do Git e então a gente começa com a parte teórica e depois eu vou mostrar para vocês como usá-la e configurá-la, instalá-la, tanto no Windows quanto no Linux e se eu não me engano o Mac é a mesma coisa, certo? Vamos lá, o que é o Git? O Git ele é uma ferramenta de versionamento de código. O que significa? Você vai trabalhar com as versões do seu código utilizando ele, ou seja, ele que vai fazer aquela conexão do seu GitHub com os seus arquivos locais, certo? Onde é que eu posso usar esse Git? Eu não falei para vocês na aula passada, mas o GitHub ele não é a única ferramenta de repositórios. Existe também o GitLab, certo? O Git, que é a nossa ferramenta de versionamento, ele faz conexão tanto com o GitHub quanto com o GitLab. Ou seja, ele é um pouco mais versátil e consegue se adaptar a diferentes necessidades ali da questão dessas duas ferramentas diferentes. Beleza? Resumindo, ele é uma ferramenta de versionamento que você pode usar tanto no GitHub quanto no GitLab. Ele que vai fazer com que seu código suba para a nuvem e que os seus repositórios se conectem com seus arquivos locais. É isso, simples e claro. Como é que a gente instala e configura o Git? Vou primeiro fazer com vocês aqui a nossa versão do para Windows. A gente entra aqui no site do Git, git-scm.com. E aqui ele já dá a nossa opção de instalar a versão mais atual, a nossa versão LTS para o Windows. Eu aqui sou a Standalone STD 64 bits. Aqui a gente abre nosso arquivo. Espera ele terminar esse download e abre nosso arquivo. Aqui eu não sei se aparece para vocês, mas aqui ele está pedindo a permissão para que o aplicativo faça modificações. Você clica em sim. Aqui ele vai passar as informações básicas do software, as licenças, o que ele faz, certo? Aqui a gente pode ir clicando em Next, aqui ele já tem automaticamente a pasta, caso você queira mudar, você pode mudar por aqui, onde você quer instalar ele, mas eu recomendo deixar ele no local que ele define, isso é muito importante. Aqui você pode adicionar ele em algumas outras opções do seu Windows, certo? Eu também aconselho deixar esse aqui mais padrão, não é muito necessário. Ele automaticamente adiciona o path também para você poder acessar o Git em qualquer pasta. Essa opção bem aqui, ó, certo? Next, next, tudo certo, tudo certo. Aqui você vai clicando só em next, next. Ele vai dar algumas configurações, ele já vem tudo por padrão corretamente, então, assim, só se você quiser dar uma explorada mesmo nessas configurações, mas eu aconselhei só dando next mesmo. E que a gente aguarda ele instalar. Vou dar um pause enquanto isso. Não, acho que não vai ser necessário não. Ele já está rápido. Lembrando que esse é o processo para o Windows. Então, assim, é um pouco mais demorado mesmo. Porque o Windows tem toda essa questão de ter que arrumar um instalador, poder executá-lo, instalá-lo, certo? E pronto. Aqui, por enquanto, eu vou deixar ele quietinho. Não vou iniciar ele agora. Ele está instalado, completado, tudo certo. Todas as configurações padrões, ok? A gente vai dar um finish aqui nele por enquanto. Vou demonstrar outra coisa para vocês. Agora a gente vai ter uma noção de como ele funciona, ok? Se a gente vier aqui, por exemplo, deixa eu ver uma pasta aqui, minha pasta de imagens, sem problema não. Ele está adicionado em todas as pastas. Ele no Windows ele é um terminal e isso é uma vantagem muito grande porque você pode acessar ele de qualquer lugar, de qualquer pasta. Ele foi adicionado ao path naquela configuração que eu mostrei.
Vem com o botão direito. Deixa eu ver, mostrar mais opções. E olha ele aqui, ó. Open Git, Open Git Bash Ready. A gente vai trabalhar com o terminal dele, certo? Que é o que, por padrão, vocês vão utilizar muito na vida de vocês. Então a gente dá um Open Git Bash Ready. E ótimo, ele já abre dentro da nossa pasta de imagens, tá vendo? Ó? Que ele já mostra aqui a localização. Beleza. O que a gente precisa fazer nesse momento agora? A gente precisa configurar o nosso Git para que ele entenda quem é que está acessando, certo? Então vão ser dois comandos rápidos aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da fonte aqui. Ótimo. Vamos configurar primeiro o nosso nome de usuário. Então git config -global. Esse -global é uma tag para ele configurar em todas suas pastas, correto? Ele vai configurar em todos os seus arquivos dentro do seu computador. Então, é importante, caso você só tenha uma conta do GitHub, utilizar essa tag. Agora, caso não tenha, não é um aconselho a fazer isso. Você configura em cada pasta um usuário, certo? Então, vamos lá, git config -global user.name para colocar o nosso nome de usuário. E a gente vai colocar agora o nosso usuário que a gente definiu, que eu falei para vocês. Cuidado com esse nome, seja um pouco mais claro, certo? A gente dá um Enter, verifica que ele não fez nada, né? Não apareceu nada. E tá tudo bem, é assim que ele funciona, ele não tem que dar uma resposta sobre isso. Agora a gente vai configurar o nosso e-mail, não esquecendo da nossa tag. E agora a gente usa user.email. O meu e-mail para essa conta aqui é este aqui. Lembrando que tanto o nome de usuário quanto o e-mail tem que estar entre aspas duplas, certo? Porque é isso que é a tag que ele reconhece. Damos um Enter e pronto, perfeito, está configurado. A partir disso, a gente não tem mais se preocupar com nossas configurações, porque o GitHub, o Git, ele já vai entender quem é no GitHub que está trabalhando nisso. Ele vai procurar esses dados no GitHub ou no GitLab no que você for trabalhar, e ele já vai falar automaticamente, ó, essa pessoa aqui que está mandando, tudo mais, está requerindo, e certo. Caso alguma coisa desse aqui esteja errada, ele iria dar um erro provavelmente, tá bom? Bom, agora a gente conseguiu entender então como configura no Windows. Agora a gente vem para a parte do Linux, certo? Eu, particularmente, trabalho com WSL. É melhor para mim que eu consigo a facilidade do Windows, tanto com o desempenho do Linux, correto? Mas isso aqui funciona também para os sistemas operacionais padrão, Ubuntu, Debian, ok? Aqui é muito mais fácil. Aqui a gente vai dar um sudo apt install git. A gente coloca a nossa senha de administrador. Para quem já tem conhecimento de Linux, isso aqui é simples. E aqui ele fala, eu já tenho o Git instalado. Então ele só verificou se há algum upgrade, verificou que não há nada, então tudo certo. Caso você não estivesse com ele instalado, ele ia falar para você, oferecer a opção instalar, digite Y ou digite N. Você digitaria Y e ele começaria a fazer o download e a instalação do seu Git. Bem rápido, porque os repositórios do Ubuntu já possuem uma versão do Git atualizada para isso, certo? Agora, como é a nossa configuração no Linux? Igualmente a do Windows, a gente dá um git config -global user.name e vamos colocar o nosso nome de usuário, certo? Percebe que ele não fez nada ainda, ele não apresenta nenhuma mensagem também no Linux. A gente vai dar um user.email e vai colocar o nosso e-mail cadastrado. Enter, tudo certo, está configurado. É isso que ele precisava.
é totalmente igual ao do Windows, a configuração dele, porque são terminais, então ele não verifica a diferença do sistema operacional que você está trabalhando quando é na hora de configurar a partir de um terminal, certo? Uma coisa que pode ficar estranha para quem está trabalhando saindo do Windows, indo para o Linux ou alguma coisa assim, é a questão dos terminais. Porque o que acontece? Você como desenvolvedor, engenheiro, você vai utilizar muito terminal, muito. Lógico que você vai ter opções de utilizar alguma aplicação com maior visualização. Por exemplo, eu vou comparar aqui com vocês o MySQL no Ubuntu é só terminal. Mas se eu vim aqui no MySQL no Windows, eu consigo o Workbench, que é uma interface gráfica para o Windows. E ainda posso configurar, já que eu uso o WSL, eu posso configurar uma conexão entre os dois, onde eu posso utilizar o banco de dados no Linux, mas trabalhar com a interface do Windows. Entendem? Isso é uma coisa importante você entender um pouco de terminal, porque são configurações que você faz direto no terminal, ok? Vocês têm que se acostumar um pouco mais com terminais, porque além disso aqui, vocês vão começar a ver muito questão de frameworks que vão usar terminais para executar. Vocês vão ver configurações ali de projetos que você vai ter que configurar a partir do terminal. Containers, que é uma coisa bastante avançada também, mas que é muito importante, certo? E isso é uma coisa que vocês têm que ver bastante aí no dia de vocês. Bom, configurado no Linux também, padrão aí, a mesma coisa vai acontecer ali para os sistemas da Apple, quando você for usar seu Mac. Vai ser a mesma coisa, mesmas instruções de configuração, isso não muda, certo? Agora voltando aqui aos nossos slidezinhos. A gente aprendeu como instalar e configurar, certo? Agora vamos lá. Quais são os principais comandos que você tem que ter no Git? Eu acho que essa parte não vai ser interessante até o presente momento. Eu vou deixar isso aqui. Se vocês quiserem já dar uma explorada na documentação do Git, vocês podem aqui acessar o site do Git. Vocês procuram aqui, ó, na documentação do Git. Ele dá aqui as informações básicas do que você pode usar ou não, certo? Nesses dois documentos. Mas eu vou deixar para a gente aplicar os primeiros comandos do Git quando a gente for, na próxima aula, unir tanto o Git quanto o GitHub, para a gente poder trabalhar com os nossos repositórios, mandar nossas informações para a nuvem, trabalhar com nossos arquivos. Beleza? Então vou terminar essa aula por aqui. Por favor, deem uma olhada na documentação. Uma coisa que vocês vão ver muito na vida de engenheiros ou de desenvolvedores, a vida de vocês é leia a documentação, é importante. Ela agrega muito mais conhecimento do que uma videoaula, do que algo nesse sentido, de alguém te explicando alguma coisa. É interessante porque você vê comandos que não foram mostrados aqui, vê coisas que podem ser novas nas atualizações, dependendo de quando você está assistindo essa aula, certo? Então é isso, galera. Um abraço. Eu espero vocês na próxima aula.